Então, continuando. Aí o padre reza, aí o pastor reza. Agora imagine se você está se encontrando com um líder religioso, com um sacerdote do candomblé ou do voodoo, e você fala para ele, pai, tô com dor de cabeça. Sabe o que ele fala para você? É, filho, eu vou fazer um chá para você, né, filho? Esse chá vai tirar essa dor de cabeça, né, filho? Aí você toma o chá. E a sua Ó, dor de cabeça vai igualzinho, embora. Hã? igualzinho, o cara imitou certinho. Né? Aí você toma o chá. E sabe o que acontece com a dor de cabeça? Vai embora. Some. Então, meninos, vejam que o cristianismo, ele estava se encontrando, ele não estava se encontrando agora com o islamismo. Ele não estava se encontrando com o judaísmo, que todos creem no mesmo Deus, os deuses, e não é isso não. Ele está se encontrando com religiões que cuidam não só do espírito, mas que cuidam também do físico, do corpo. Então o cristianismo ele está se encontrando com religiões que conseguem obter resultados físicos. Gente, se a Igreja Católica deixasse, o catolicismo, não vou dizer o cristianismo, mas o catolicismo, ele ia, talvez não acabar, mas ia ser uma redução drástica nos cristãos do mundo. Por quê? Porque as pessoas elas estavam encontrando ali resultados físicos para os seus problemas. O cara tinha uma doença grave, incurável. Chegava lá na África, procurava um líder religioso lá do voodoo. O cara fazia umas rezas loucas, mexia lá umas plantas, socava lá umas folhas, não sei do que, dava um chá pro cara beber, Umas passava ali um negócio. diferenciada. É, passava um negócio ali em cima da ferida do cara e sarava. Sarava um corte que o cara tinha que ele não sarava. Por quê? Porque ele era diabético. Só que lá na África, lá naquelas religiões, eles tinham um remédio. Eles tinham lá eles conheciam plantas que tinham um alto poder de cicatrização. E ele ia lá e passava essa planta na ferida do cara e sarava. Então, veja, a Igreja Católica perderia milhões de fiéis para religiões como o candomblé e o voodoo, que eles encontram lá na África. Então, eles não podem deixar essas religiões se propagarem. E uma das formas de acabar com essa religião é como? É garantindo que essas pessoas seriam escravizadas ou mortas. Então, a primeira coisa que a igreja fala é que eles são pecadores, que eles já nascem pecadores e que eles têm que ser eliminados da face da terra. Depois, a igreja católica encontra uma forma de sucumbir com a sua religião e as suas colocações, fazendo o que com eles? E escravizando-os. Então, a igreja católica foi uma grande responsável pelo escravismo do africano. A Igreja Católica ela vai dizer o seguinte, gente, acompanhe o raciocínio da Igreja Católica medieval, por favor, não confundam a Igreja Católica que a sua avó vai, que a sua mãe vai, aquela que você foi batizado, não é a Igreja Católica medieval. É uma Igreja Católica que passou por várias reformas até chegar um momento onde um padre jogou uma aguinha lá na sua cabeça e falou, agora você está batizado. Filho de Deus, Emerson, tá? Não é essa igreja medieval. A igreja medieval era outra igreja completamente diferente. E o que a igreja medieval fez foi dizer o seguinte, que todo homem branco nasce sucessivo, passivo da salvação. Porque ele representa pela cor da sua pele o que ele tem dentro. Então a Igreja Católica medieval ela alegava que se eu sou branco, eu tenho um espírito iluminado, branco, claro, eu vou ser salvo. Se eu sou de pele preta, eu vou ser. O que eu tenho dentro? Escuridão. Eu não tenho nada. Eu vou ser o quê?
escravizado. Deus me colocou no mundo para servir aquele que vai ser salvo. Então, essa vai ser a alegação, a justificativa da igreja que permite o escravismo do homem africano. Ah, professor, e o índio? Bom, o que a igreja vai falar é que o índio é vermelho, não é isso, gente? Índio é pele vermelha, não é? Vermelho? O índio ele é pela igreja ele foi colocado e classificado como vermelho, tá? Então ele tem pele vermelha. E se ele tem pele vermelha, ele tem uma alma o quê? Vermelha? Vermelho pode representar o quê? O diabo. Sangue. Sangue. Sensualidade. Também. Mas o vermelho ele representa sangue, ele representa guerra, revolta. Então ele tem um espírito vermelho, um espírito revoltado, mas que pode ser salvo. É só a gente amarrar e dar uma chicotada que ele pode ser salvo. Então, ela justifica a escravidão do negro, mas não justifica a escravidão do índio. Então, é por isso, um dos grandes motivos do índio ter sido menos, não quer dizer que não foi, mas ter sido menos escravizado no Brasil do que o africano, foi porque a igreja proibiu o escravismo do índio. Mas, professor, os índios também não tinham meio que um conhecimento sobre ervas e tudo mais? Você está vendo por que a igreja protegeu esses índios? Porque ela pegou esses índios para ela. Sabe o que acontece? Peraí que eu apertei o botão errado, eu queria aumentar o volume. Vou só aumentar o volume, que foi bem baixinho. Foi a Stephanie que falou comigo, não foi? Foi. Stephanie, é o seguinte. Sabe qual é a diferença nessa questão? Eu entendi sua dúvida. Sabe qual é a diferença nessa questão específica que você colocou do africano para o índio brasileiro? É que o africano, ele tinha suas convicções e não mudaria por nada. E já o índio brasileiro, ele foi convencido a se cristianizar. Essa foi a grande diferença. E a jogada da igreja foi usar os conhecimentos do índio. A igreja, Stephanie, muitos padres aprenderam a usar as ervas com os índios e levaram esse conhecimento para a Europa. Nós tínhamos um produto altamente exportável, que eram as drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? Em sua maioria, remédios conhecidos pelos índios e ensinados aos padres. Beleza? Então, o índio, ele pôde ser cristianizado. O que a igreja fez foi isso. Eu chamo isso, gente, de escravismo religioso. O índio foi obrigado a aceitar uma religião que não era a dele. Beleza? Então, a diferença está aí. A igreja não conseguiu cristianizar o africano. O africano tinha muita convicção na sua religiosidade. Então, ele foi escravizado. Mas aí vem outras questões também. Não foi só... Isso foi a justificativa da igreja. Agora, quem melhor para plantar cana-de-açúcar do que o africano que planta cana-de-açúcar? Quem melhor para fazer exploração de ouro do que o africano que fazia exploração de ouro? Então, quer dizer, o índio, o nativo brasileiro, ele não fazia, aqui não tinha cana-de-açúcar, ele não fazia plantação, ele mal plantava mandioca. Então, ele não fazia plantação, ele não fazia exploração mineral, ele não peneirava beirada de rio, ele não fazia só cavação de caverna em busca de ouro. Então, para quê? Vou escravizar o índio para quê? Ele não é uma mão de obra. Agora, o africano, sim. Esse cara ele já faz tudo isso lá. Então, eu vou trazê-lo para fazer tudo isso cá. Então, é uma mão de obra excelente, de excelência. O índio brasileiro, nós temos alguns relatos de que o índio brasileiro, quando ele era colocado, por exemplo, para trabalhar nas lavouras canavieiras, e foi, principalmente no início, nos primeiros engenhos em São Paulo, ele foi capturado e ele foi colocado para trabalhar nessas lavouras, sim. Muitos deles suicidavam-se, mas não trabalhavam nas grandes lavouras. Outros fugiam para o interior brasileiro
E ninguém nunca mais achava, porque ele era conhecedor do interior. Agora, o mais interessante é entender o processo de captura desse índio. Quem capturou esse índio? Quem no Brasil invadiu as tribos indígenas e capturou esse índio para vendê-lo para o holandês? Portugal? Portugal? Será que foi a coroa portuguesa, gente, que fez isso? Foram os bandeirantes. Lembram do bandeirante? Não. Só não sei o que Não. eles faziam. Acho que é sequestrar o índio agora que você falou. Isso, sequestrava índio. Muito bem. E vendia esse índio como escravo. Meninos, o bandeirante, nós temos uma relação muito próxima com o bandeirismo, né? Vamos falar da história de Goiás, vamos pegar esse gancho no próximo encontro e falar sobre a história de Goiás, tá? Sobre a colonização de Goiás. Não vou falar toda a história de Goiás agora, mas vamos aproveitar esse gancho e vamos falar sobre a colonização de Goiás no próximo encontro, segunda-feira que vem. Muito importante porque não está no currículo de vocês. Na verdade, a história de Goiás não está no currículo de ninguém. Engraçado, né? Mas a história de Goiás não está na matriz curricular no estado de Goiás. Nenhuma escola de ensino médio é obrigada a fornecer para o aluno a história de Goiás. Beleza? Mas eu vou fornecer para vocês sim. Bom, porque eu consigo essas aberturas, o novo médio e a maneira remota, até ajuda nesse ponto, a gente consegue esse tempo e essa abertura para falar de história de Goiás sem prejudicar nosso conteúdo. Na verdade, dando continuidade. Você ia falar alguma coisa, Emerson? Pode falar. Não. Não. Bom, meninos, então é o seguinte, o bandeirante, veja bem, vocês, naquele período em que o Fernando de Noronha veio para cá, ele trouxe muitos homens trabalhadores, correto? Esses homens trabalhadores invadiram muitas tribos indígenas e estupraram muitas índias. Esses homens trabalhadores também tiveram casos de amor no Brasil com indígenas. Por que não? Claro que sim. Não é só através de violência que houve a miscigenação, não. Pode ter havido, houve a miscigenação no Brasil também por vias de fato. Uma índia poderia muito bem se apaixonar por um português e os dois teriam um relacionamento, e desse relacionamento temos frutos, bebês, crianças. Essas crianças essas crianças, elas eram criadas na tribo indígena. Mas vocês imaginem que essa criança, ela cresceu. E quando essa criança cresceu, ela não se identificou com seus pares. Ela olhava para os seus parentes e ela não se identificava. Essa criança, muitas vezes, ela tinha pelo no corpo, pelo corpo. Muitas vezes ela tinha uma pele mais clara. Muitas vezes ela tinha olhos claros. Imagine isso, gente, o índio de olhos azuis, o índio loiro no Brasil. Essa criança, quando crescia, ela sabia que ela não era dali. Ela começava a se identificar mais com o europeu do que com o índio. Mas vocês acreditam em algum momento que o europeu vai aceitar o convívio com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem adulto? Eu acho que não, né? Que eles eram meio doidão. De jeito nenhum. Você tá louco? Cara miscigênico. Cara mistura. Raça misturada. Você é louco? Não tem lugar para isso aqui não, doidão. Você é índio. Vai embora. E o que esse índio fez na sua revolta? Ele pensou o seguinte, falou, então peraí, isso aqui não é nem do índio e nem do europeu. Essa terra aqui é minha, isso aqui tudo é meu, porque eu que sou filho dos dois. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é garantir meu lugar junto ao europeu. Como? Prendendo e vendendo meu pai. Então, a minha mãe, meu tio, meu avô,
que esse cara fez? Ele começou a promover incursões nas tribos indígenas, prender o índio e vender o índio para os europeus. Então, o primeiro bandeirante, ele é o filho da miscigenação, ele não é nem europeu nem índio, ele é o primeiro bandeirante. Claro que nós tivemos bandeirantes europeus, pessoas que vinham da Europa para fazer isso, e que nós tivemos índios totalmente nativos também, que através do escambo trabalhavam com bandeirantes, ajudavam bandeirantes a entrar no interior brasileiro, invadir tribos e vender os índios como escravos. Então, mas o primeiro bandeirante, então, foi esse cara, que não se aceitava índio e que não era aceito como europeu. Ele quis, então, comprar o seu ingresso na sociedade europeia. O bandeirante, ele não respeita as leis de Portugal. O bandeirante, ele se considera dono dessas terras. Então, ele não respeita Portugal e ele, então, determinou, olha só, o bandeirante, ele determinou uma nova classe, que eram os bandeirantes, que normalmente eram foragidos da justiça, e determinou uma nova mão de obra no Brasil, que foi a mão de obra do escravo indígena. Como eu disse para vocês, o índio não aceitava muito bem o escravismo. Foi escravo, de fato, nas casas, no serviço doméstico, na criação de animais, mas ele não aceitou o escravismo nas grandes lavouras, por exemplo, ou mesmo na exploração de ouro. Exploração mineral também dependia exclusivamente da mão de obra do escravo negro. Nós temos um poema, O Navio Negreiro, do Castro Alves, e eu gostaria de apresentar esse poema para vocês aqui agora, nesse momento. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Como eu disse para vocês no início, não estava lembrando de como fazer mais nada aqui. Consegui compartilhar? Vocês estão vendo a tela do YouTube? Sim. Ótimo. Vamos ver, esse poema é um poema clássico brasileiro. Se por acaso travar, vocês me falam que a gente volta para a sala e aí eu deixo o link para vocês assistirem depois lá na plataforma. Mas eu espero que não trave, que eu queria que vocês vissem isso aqui, até para a gente poder comentar. Os navios negreiros também eram chamados de tumbeiros, tá? Agora você me pergunta, por que o navio é chamado de tumba? Pela quantidade de escravos que morria nesses navios. Estamos em pleno mar. Doido no espaço brinco no ar, dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar. Abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas, veleiro brigue e corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar doido cometa. Albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gazas, sacode as penas leviatando o espaço. Albatroz, dá-me estas asas. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu ali? Que quadro de amarguras! É canto funeral? Que tétricas figuras! Que cena infame, vil! Meu Deus, que horror!
Era um sonho dantesco, tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais. E as anzãs, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando, geme, ri. No entanto, o capitão manda uma nota e aposta, o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fundo rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. Ri-se a orquestra irônica e da fantástica serpente faz doidas espirais, qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Deus, é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Não apagas com a esponja de tuas vagas e teu manto esporrão, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima audaz. São os filhos do deserto onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem a serra leou a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, dando a peste do jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente férrea, lúgubre serpente nas roscas da escravidão. E assim roubados à morte, dança a lúgubre coorte ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas de teu manto de borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Alme verde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue da história o brigue imundo, o
trilho que Colombo abriu na vaga como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. E aí, meninos? Conheciam o poema? Não, nunca tinha visto. Não. O que vocês acharam aí? Profundo. É por isso que eu digo que esse estudar não só o trabalho, mas o escravismo no Brasil, no mundo, mas principalmente no Brasil, estudar de forma coerente, de forma não é passar o pano por cima, não, é estudar, entender como funcionava, por que foi feito, como realmente era, ajuda a formar que tipo de pessoa que a gente quer ser. Quando a gente começa a entender a base de quanto sofrimento que nós conseguimos ter uma sociedade como a que temos hoje, a gente começa a ficar um pouco mais sensível às coisas do mundo, o que é muito importante. A falta de sensibilidade, a falta de compreensão é que acaba dificultando muito o processo das relações humanas. Então, o mundo ele se torna um lugar melhor para viver quando você tem um pouco mais de sensibilidade, quando você entende um pouco mais do sofrimento humano pelo qual se passa quando não há sensibilidade. Deixa eu voltar aqui. Eu ia passar isso aqui para vocês, mas esse é grande, não vai dar tempo. 25 minutos. Deixa eu parar aqui. Aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro de vocês. Então,